Filipenses capítulo 4, convido você a se colocar em pé, a gente mudar de posição um pouquinho. Vamos ler dos versículos 2 até o verso 9. Paulo escreve essa carta, é uma carta que fala de alegria, embora ele estivesse preso. Paulo, da prisão, escreve a carta que mais fala de alegria. Então, ele começa dizendo: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei firmes, deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Talvez Paulo estivesse cuidando aqui de uma contenda entre duas pessoas. E ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E aí vem um versículo que você pode memorizar. Se você é novo na fé, está aí um versículo bom para memorizar, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, o quê? Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí o verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, o exemplo de vida do apóstolo Paulo, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor, obrigado por essa tarde preciosa na tua presença. Obrigado pelo presente, estarmos aqui reunidos de novo em teu nome. Obrigado pela vida de cada criança que circula aqui por esse local. Obrigado, Senhor, por cada família, por cada pessoa que aqui veio, por aqueles que nos visitam. Que o Senhor, de forma especial, abençoe a vida de cada um aqui hoje à noite, essa tarde e noite, quando nos reunimos em teu nome. E o Senhor promete que estaria conosco de uma forma muito especial. Por isso, ministra ao nosso coração através da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Na série sobre relacionamentos, nós queremos hoje à noite falar especificamente sobre como ser um promotor, um agente da paz. O IBGE acabou de divulgar que nós evangélicos estamos crescendo em número de forma tão marcante que as revistas e a própria imprensa em geral dá contas de que nós estamos superando religiões tradicionais, inclusive. Há um crescimento tremendo da população evangélica. Hoje de manhã eu estava dizendo que isso é verdade. Eu entrei num barbeiro diferente. Normalmente eu corto meu cabelo ali no Seu Israel, custa R$7. É só passar a máquina de um lado para o outro, está resolvido. Como eu não tinha tempo de ir lá no Seu Israel, parei num barbeiro desses aí, sofisticado, unissex e etc. Eu entrei, já fiquei com medo do preço, porque eu acho R$7 caro demais. E esse barbeiro, quando eu entrei, sentei, ele disse: aí, como é que é? Eu disse: não, máquina 3 direto. Isso é mesmo? Isso é. Aí eu disse: bom, já vou falar de Jesus para esse cara aqui,
enquanto ele corta meu cabelo. Só pode demorar o tempo que quiser aí. Só que quando eu comecei a falar, ele também começou a me evangelizar. Aí eu disse, que coisa, perdi a chance. Quase que eu digo, rapaz, não vai cortar meu cabelo não, eu vou noutro aí que eu quero ter oportunidade, quem sabe deixar uma semente do evangelho aqui. Aí ele cortou, paguei R$15, achei horrível. Irmão, e outro dia a mesma coisa, esse negócio do crescimento evangélico. O camarada foi em casa deixar uma coisa lá numa moto, como se fosse um mototaxista. E logo que eu fui recepcionar, ele disse, eu sou o pastor Armando. Sou, meu irmão. E aí, diga aí, o senhor me conhece de onde? Da polícia, de alguma briga, o que é? Não, eu me converti lá no 7 de setembro, hoje eu sou um obreiro na igreja tal, estou servindo ao Senhor, eu e minha família. Eu disse, meu Senhor, estamos cercados de crentes em Cristo Jesus. Amém por isso, né? Motivo de celebração, glória a Deus. Ó, a estatística diz que de 2000 a 2010 nós crescemos quase 80%. Mas também a própria revista, a revista Isto É, publicou uma matéria também dizendo que, a despeito do crescimento da igreja evangélica, muito pouco mudará em relação aos padrões de moralidade e de ética neste Brasil. Que, segundo uma estudiosa da religião, a antropóloga Cristina Vital, do Instituto de Ensino Religioso, ela comenta mais ou menos assim: os evangélicos, eles costumam flexibilizar a moral, então nós não seremos influenciados pelo crescimento evangélico no país. É um contraste mais ou menos assim: num país que se torna muçulmano, as coisas mudam radicalmente. A moral muçulmana não admite de jeito nenhum coisas que nós admitiríamos com tranquilidade. Já os evangélicos que estão crescendo, parece não terem a força para mudar a moral da nação. Isso me preocupa. Se por um lado é bom que nós estamos crescendo, por outro lado, estas estatísticas e estes comentários dizem que a qualidade do nosso cristianismo não tem poder para mudar os usos e costumes da nossa nação. Se nós estamos cada dia indo para o buraco em relação à moral, à família, a questão da infidelidade, das drogas, da bebida, do porre, da cachaça que tanto mata, das drogas, da infidelidade e de tantas outras loucuras que nós estamos vivendo, a violência, a impressão que se tem por esses comentários é que, se de verdade nós estivéssemos crescendo como povo evangélico fiel a Jesus e aos seus princípios, esse país, esta nação, esta cidade certamente teria maior influência para mudanças. Então me preocupa. Parece que nós estamos agora numa onda em que ser evangélico é moda. Você canta os hinos evangélicos, você acessa os programas na TV a qualquer momento, você pode ouvir CDs evangélicos em todo lugar, as rádios estão tocando músicas evangélicas, às vezes você vai até em lugar público e a música é evangélica. Mas o quanto de verdade nós estamos mudando a moral da nação, a moral da família, a moral da sociedade? O quanto nós de verdade estamos sendo influência para melhor? Isso depende muito de que tipo de cristão nós somos, que tipo de discípulo nós somos. Porque o nosso chamado e a nossa grande esperança, a esperança do Senhor para o seu povo, é que nós de verdade pudéssemos ser cada um uma encarnação viva do caráter de Cristo, que veio e que mudou a perspectiva de muita gente nos seus dias, mudou através da história, fez diferença, e é isso que nós queremos.
continuar dizendo a vocês, membros da IBC, em nome de Jesus, o nosso alvo é que Jesus Cristo seja formado em cada um de vocês, é que o caráter de Cristo seja visível, porque aí sim nós teremos condições de mudar a moral desta nação, condições de mudar a vida de quem está desesperado e desencantado com a política, com o governo, com a sociedade em geral, desencantado com o casamento, com as relações, com a instituição familiar, desencantado com o pai, desencantado com filhos, desencantado com todo mundo. Eu parei ali agora há pouco, conheci um homem que estava no meio da rua ali, demos um abraço nele, fui até a casa dele, dei uma carona, por isso que eu cheguei atrasado. E o que ele estava dizendo ali é que nenhum crente presta. E eu quase concordei com ele. Quase. E nós gastamos um tempo bom ali, num bate-papo. Eu tenho esperança que ele vai entrar aqui em um dia, entregando a sua vida a Jesus. Não vai demorar muito. Seu Pedro. É capaz até dele estar aí. Está aí não, né, seu Pedro? Mas ele quase tem razão. Porque não faz muita diferença. Você hoje pode dizer que é evangélico, mas talvez não faça tanta diferença. Então o que é que nos diferencia? É na verdade o nosso comportamento mudado. E hoje nós queremos falar particularmente de algo que nós já tocamos aqui. Em Mateus no capítulo 5, verso 9, o Senhor Jesus Cristo no seu sermão da montanha diz: bem-aventurado aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nunca vimos tanta violência, tanta confusão, tanta briga, tanta gente irada. Essa semana eu estava num local para consertar um aparelhozinho, e aquele atendente, que aliás é o dono, recepcionou um homem de paletó, cheio de insígnias no peito, e ele estava protestando por causa de um celular que ele mandou para consertar lá, e o negócio não funcionou direito. E ele estava tão irado, ele tremia, e ele dizia: eu vou lhe processar por danos morais, por danos materiais, por danos não sei o que. Ele estava, nossa, gente. E eu ali do lado, levando o meu produto lá para o camarada dar uma revisada. Eu estava do lado do balcão e ele irado, gritando com aquele homem, pedindo o endereço, o telefone de tudo, o nome de todo mundo, o nome da secretária. Eu estava vendo a hora daquele homem ter um infarto, e eu caí na besteira de tocar nele assim e dizer: olha, pior do que esse problema com o seu celular é o que está acontecendo aí dentro do senhor agora. Ele olhou para mim e disse: agora ele vai me processar. Ele disse: por quê? Eu disse: olha, isso está lhe fazendo mal aí dentro. Que Jesus lhe dê paz e tranquilidade. Calma aí, moço. Ele olhou para mim de novo e realmente ele não me deu muita atenção. Eu não pude nem continuar o contexto. E saiu bravo e irado. As pessoas estão assim todo o tempo. No trânsito, não é assim? Você pode levar uma bala na testa a qualquer momento. Só porque talvez sem querer você não viu, fechou alguém. Esse alguém vem, lhe fecha e acabou. Em casa, qualquer relacionamento que você tem, as pessoas estão de tal forma iradas, estressadas, que os relacionamentos estão complicados. Dentro de casa, o pai, a mãe, sem paciência com os filhos, marido e mulher, sem paciência um com o outro, irmãos em Cristo. E esse é o momento em que o Senhor Jesus Cristo nos chama para sermos nesta cidade e nesse contexto de sociedade tão violento. Ele nos chama para sermos pacificadores, pessoas que promovem a paz. E o fundo bíblico para isso é simples. Em primeiro lugar, Deus veio para estabelecer com o homem um relacionamento. Aliás, Ele criou o homem para se relacionar, primeiro com Ele, depois entre si. E o Senhor tinha comunhão perfeita com a sua criatura. O texto diz que Ele passeava na viração do dia pelo jardim. A cena é simples,
diante da grandeza da relação de Deus com o homem, com a mulher, com os filhos de Adão, quem sabe ali. Mas de repente em Gênesis capítulo 3 nós temos a ruptura. O homem rompe com Deus, a fonte de toda comunhão, de todo amor, de toda paz, e o homem agora passa a ter um relacionamento truncado com o outro. E desde então as guerras, as lutas vêm acontecendo. Interessante, em Gênesis 4:9, Deus fala a Caim: Caim, onde está o teu irmão? É talvez a pergunta que Deus faz para mim e faz para você também. Onde é que está o teu irmão? Não só o irmão na carne, mas onde está aquele ser humano que eu coloquei do teu lado? Você passou direto, nem parou para falar. Onde está o teu irmão? Qual é a resposta de Caim? Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, a ideia é a seguinte: o que é que eu tenho a ver com ele? O que é que eu tenho a ver com o meu irmão? É problema dele. Se ele está mal, se ele é assim, se ele continua desse jeito, não é problema meu, é problema dele. É assim que a nossa sociedade está vivendo hoje. Você percebe isso quando você chega num lugar onde os carros estão sendo estacionados. Cada um pensa no seu lugar, não no lugar do outro. Quando você vai no trânsito, ninguém vai dar passagem, muito pelo contrário, vai colocar o carro, emparelhar o carro até ganhar a frente de forma irada, truculenta, como se fosse o rei do universo. O indivíduo faz questão de prejudicar o outro. O que é que eu tenho a ver com ele? A partir daí, a ruptura começou a acontecer no resto da humanidade e até hoje. Qual é outro ponto teológico importante, bíblico? É que, meus amados irmãos, essa coisa da quebra de relacionamento e de comunhão, você pode pensar no seu pior inimigo, mas pense também nas pessoas com as quais você convive dia a dia. Você é marido, pense na mulher. Você é mulher, pense no marido. Você é filho, pense no pai, na mãe. Pense no avô, na avó. Você é pai, pense no seu filho. Você é patrão, pense nos seus funcionários. É funcionário, pense nos seus patrões. Pense no irmão do PG, no irmão em Cristo. Pense no vizinho, pense nestas pessoas. E veja só o que é a quebra de relacionamento. É algo tão terrível aos olhos de Deus, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que através da morte de Jesus, nós fôssemos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Nós, como crentes em Cristo, e o cristianismo que faz diferença, tem que entender isso. Nós não fomos salvos para ganharmos um bilhete para o céu. Nós não fomos salvos simplesmente para resolver o meu problema pessoal. Nós fomos salvos porque o nosso Deus intenta criar uma nova humanidade. Ele criou a primeira, deu autonomia ao homem. O homem pecou, arrasou com tudo e continua arrasando com as coisas ao redor. Agora Deus em Cristo recria a humanidade, chama de novo um povo para viver aquilo que é o ideal de Deus. Mas isto custou o sangue de Jesus. Paulo em Efésios capítulo 2 diz: vocês estavam longe, Ele nos trouxe para perto. Havia um muro de inimizade entre vocês, Ele quebrou esse muro para nos aproximar. Custou o sangue de Jesus, o meu relacionamento com o meu irmão, o relacionamento com as pessoas, a partir do relacionamento com Deus, custou o sangue de Jesus, a vida de Jesus, gente. O preço foi alto. Tem um outro aspecto nessa coisa do relacionamento, quando há contenda, briga entre nós, é que entra um outro elemento. É o elemento que eu chamo de dimensão demoníaca da inimizade. Tiago capítulo 3, versículos 14 e 15. A Bíblia diz que onde há sentimento faccioso, onde há briga, onde há entrevero, onde há confusão entre pessoas, a ponto de nos afastarmos assim uns dos outros, a Bíblia diz que onde há sentimento faccioso,
Isso não é uma sabedoria que vem do alto, muito pelo contrário, ela é terrena, ela é animal e ela é o quê? Demoníaca. Quer dizer isso? Quer dizer que às vezes as contendas que nós temos dentro de casa ou com as pessoas mais próximas tem um elemento diabólico por trás, querendo destruir a unidade que Jesus construiu entre nós, querendo tirar a paz de dentro do nosso coração, querendo fomentar a briga, a intriga, a contenda, o mal falar, a difamação, a não aceitação, o isolamento, a falta de amor, a falta de comunicação entre nós. O inimigo de Deus, ele é prático em fazer isso. Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo quis lhe cirandar, eu intercedi por você. A palavra cirandar ou peneirar ali era mais ou menos assim: o diabo gosta de pegar a sua vida, a sua história, colocar numa peneira e deixar cair aquilo que é de bom, e aquilo que é de ruim é o que aparece e é o que ele estampa todo o tempo na sua vida, na minha vida e na cabeça das outras pessoas. Isso vai criando inimizade, facção, briga, intriga. Então há um elemento diabólico nessa história. Preste atenção. Se você anda brigado com alguém, amargurado com alguém, não tem conseguido perdoar alguém, se você carrega mágoa no seu coração, se o seu relacionamento dentro de casa, na sua empresa, no grupo pequeno, com seus amigos, é um relacionamento difícil, complicado, de briga e contenda todo o tempo, se você se vê irado contra as pessoas todo o tempo, considere que há um elemento diabólico, e em nome de Jesus você precisa rejeitar isso, detectar isso, e pedir que o príncipe da paz, Isaías 9,6 diz que um filho foi dado, um menino que nasceria em Isaías 9,6, o principado estaria sobre os seus ombros, o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus forte, Príncipe da Paz. Jesus é aquele que já entrou no nosso coração no dia que nós nos entregamos a Ele e nos dá essa capacidade de nós termos paz com Deus e paz de Deus para convivermos uns com os outros. Gente, isso é tão sério que é isso que vai fazer diferença nessa sociedade. Um povo capaz de promover a paz, de não fazer intrigas, de não falar mal, de não difamar os outros. Um povo capaz de promover amizade, não inimizade, aproximação, não distanciamento. E tem mais uma coisa importante para nós. Veja que interessante. Além da nossa reconciliação com Deus, além dele nos colocar num corpo onde nós temos que nos relacionar com irmãos através do grupo pequeno, através do ministério que exercemos juntos e da nossa caminhada, Deus ainda nos chamou para que nós pudéssemos, revestidos da armadura de Deus, termos, como diz lá em Efésios, os nossos pés calçados com o evangelho da paz. O que quer dizer isso? Onde quer que você vá, por favor, em nome de Jesus, promova a paz das pessoas com Deus. Promova a paz das pessoas com as outras pessoas, porque Ele é a nossa paz, e Ele nos incumbiu de sermos mensageiros da paz, amém? É assim que nós vamos mudar a sociedade, é assim que nós seremos sal e luz, é assim que a moral da nação vai mudar, porque um crente é capaz de ser de verdade um pacificador. Quero caminhar com vocês agora passo a passo, nestes 10 princípios ou passos para sermos de verdade um pacificador. Eu quero, Jesus, eu quero ser um pacificador, eu quero ser um promotor da paz, eu quero ser alguém que não só preserva, mantém por conveniência as coisas pacificadas, mas alguém que é um agente
intencional da promoção da paz. A maioria das nossas doenças tem a ver com problemas de relacionamento. A maioria das doenças emocionais tem a ver com quebra de relacionamento, infidelidade, traição, falar por trás, palavras que magoam, tratamento injusto. As pessoas se sentem feridas e ferem ao mesmo tempo. Muitos dos jovens violentos, dos homens violentos, das mulheres violentas, estão colocando para fora relacionamentos quebrados no passado. O tio abusou, o pai abusou, a mãe abusou, o irmão abusou, as pessoas abusaram, o amigo da escola abusou, o professor abusou, pessoas disseram palavras horríveis sobre você lá atrás, e isso criou ruptura, lhe machucou com o tempo, e você não consegue se relacionar bem, aceitar bem, perdoar bem e promover a paz. Foi para isso que Jesus veio. A cruz do Calvário foi exatamente o lugar mais certo, o lugar onde nós devemos olhar para perceber o que Jesus fez, nos reconciliando com Deus e nos capacitando a termos de novo reconciliação com os outros. O primeiro passo dos 10, que a gente vai caminhar, passando rapidinho, o primeiro passo para você se tornar um pacificador é andar de forma humilde, é ser humilde. O texto que nós temos aqui é o texto de Lucas, do capítulo 2, que fala exatamente de como Jesus nasceu. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, cheio de glória, cheio de majestade. A Bíblia diz: isto será um sinal, os anjos disseram, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, diz o texto, apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre homens a quem Ele quer bem. Nós começamos com esse texto para dizer o seguinte: o Cristo, príncipe da paz, deixou a sua majestade, sua glória, abriu mão de tudo, se esvaziou para ser simples e humilde. E é isso que nós precisamos, abrirmos mão dessa prerrogativa que nós temos de sermos os donos, os senhores, o que tem o direito, o que tem a prerrogativa. Nós que somos seres humanos mortais, que não temos nenhum direito de verdade diante do Deus Todo-Poderoso, precisamos aprender com Ele. Ele se esvazia, se torna simples, se torna humilde. A declaração de paz entre os homens veio num contexto desse sinal de humildade. Para você ser um promotor da paz, seja humilde, humilhe-se, para que o Senhor lhe exalte. Não existe paz sem que alguém abra mão do seu direito. Paz não combina com altivez, com soberba, com demanda, com orgulho pessoal. Abra mão. A segunda característica de um pacificador é assumir a sua parte. Ô, coisa difícil. Você sabe. O que eu estou dizendo aqui, vocês serão provados na saída, logo aqui agora. Não vai demorar muito não. Mas nós temos que aprender uma coisa importante aqui. Assuma a sua parte. 1% diante de Deus é igual a 100%. Repete comigo. 1% é igual a 100%. Isso já está gravado na sua mente. O que quer dizer isso? Qualquer que seja a contenda, qualquer que seja o litígio, qualquer que seja o problema entre duas pessoas, preste atenção. O outro pode ser 80% culpado, 70% culpado, 30% culpado, 99% culpado. O seu 1% é 100% diante de Deus. Por quê? Porque toda ofensa é primeiramente contra Deus. Eu me lembro disciplinando minhas filhas, eu tive que fazer um exercício, porque quando uma criança se rebela contra você,
não é contra você. E se você for disciplinar uma criança achando que ela lhe ofendeu, foi rebelde contra você, sabe o que faz? Você revida com violência. Mas quando você olha para uma criança no seu erro, para um jovem no seu erro, quando você olha para um adolescente no seu erro e percebe que ele errou primeiramente contra Deus, você pode até disciplinar um filho, até aplicar um castigo, mas você não fará com violência, porque você entende que o que aconteceu de verdade é que a criança acabou de infringir um mandamento divino, e isso é uma ofensa primária contra Deus. Você tem um carro, o camarada foi lá e bateu no seu carro, você desce violentamente, cheio do direito, porque alguém cometeu o absurdo de bater no seu carro. Como é que você vai reagir? Geralmente com indignação, com violência, e o momento vai ser um momento de guerra, de tensão, terrível. Mas você precisa aprender como crente em Cristo Jesus, que tudo que nós possuímos pertence a quem? Ao Senhor. Se não for assim, pode brigar pelas suas coisas, tenta fazer o papel de dono do universo, e você vai ver o sofrimento. Mas todo discípulo de Jesus pega o seu carro, sua bicicleta, seu patinete, seu óculos, seu celular, seus filhos, a mulher, o marido, o pai, a mãe, a casa, os bens, o dinheiro, e o que ele faz? Ele consagra a quem? Ao Senhor. Toda vez que eu compro um carro, eu entro com minha esposa dentro, aconteceu esses dias, trocamos um carro velho por um carro mais novo, a gente entrou, a primeira coisa: Senhor, eu lhe consagro esse carro é teu, Jesus, e obrigado por me deixar administrar o bem que é dele, teu. Você faz isso com suas coisas? Porque no momento que você for lesado, no momento em que alguma coisa for tirada de você, no momento em que as pessoas fizerem alguma coisa contra o patrimônio que você detém nas mãos, a sua reação primeira pode ser de um jeito. Se você entregou a Deus, você vai dizer: cara, você amassou meu carro, bum, agora eu vou lhe fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou lhe processar, eu vou não sei o que, e você pode começar a dar uma de dono do universo. A outra forma de resolver isso é: amigo, você bateu nesse carro, sabe quem é o dono? Você por quê? Não é você não? Disse, não é não. Você nem imagina quem é o dono. Por quem é? Quem é? Jesus. Ele é o dono do universo. O que você vai fazer aí? Eu não sei. Ajeita aí. Isso não quer dizer que você não vai chamar o seguro, não vai chamar a perícia, não quer dizer nada disso. Se Deus deu, você deve cuidar, mas não cuidar como se você fosse o dono. Isso não promove a paz, isso traz doença ao seu coração, traz loucura para a tua cabeça, contenda, perigo de morte, guerra entre as pessoas. O filho pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, meus bens pertencem ao Senhor. A Heloísa estava me dizendo hoje que conversou com a irmã que teve seu carro assaltado esses dias. Ela disse: eu não entendi bem, porque eu insistia para ela: minha irmã, e o carro? Ela disse: não se preocupe não, está na mão de Deus. Mas e agora, você está andando como? Estou andando de ônibus. Mas e aí, meu? Não se preocupe não, tá? A gente fica assim achando: que leseira é essa com essa irmã? Como é que pode um negócio desse? Por outro lado, você pode ter uma sensação de ansiedade tão grande: eu lutei, eu conquistei, eu trabalhei, eu fiz, ai, me levaram, e agora o que eu faço? Senhor, justiça, e agora? E você começa a viver um inferno, como se dono total fosse, e como se tivesse capacidade de trazer de volta. Lembra, amado, todo pecado é contra o Senhor. E nas contendas, nas lutas, nos desentendimentos, assuma diante de Deus a sua parte. Vá lá e diga: me perdoa em nome de Jesus por 1%. 1%. Confesse. Não torne a ninguém mal por mal. Esforcem-se por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens.
em Romanos 12, 17 a 21. Olha o que o texto diz: não vos vingueis a vós mesmos, irmãos. Faça não, faça não, faça não. O texto diz: dai lugar à ira. Que ira? De Deus. E aí ele diz no mesmo texto: a mim pertence o quê? A vingança. Põe isso na tua cabeça. Quem vai vindicar a tua causa, quem vai lhe defender, é o Senhor. Pertence a Ele. O retribuir ou não é problema dele. Ore por misericórdia para aquele que lhe ofendeu, seja com palavras, seja com ações, seja com prejuízo material. O povo de Deus precisa refletir esse comportamento que é de Jesus. Ele poderia ter matado aqueles algozes que o levaram à cruz do Calvário, pessoas que bateram nele, cuspiram nele, e lá na cruz ele diz o quê? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Não sabem o que fazem, eles não entendem o que eles estão fazendo. E Jesus sempre entregou, não revidou. Quando os apóstolos quiseram arrancar a orelha e arrancaram, Jesus repreende, porque não é na base da espada que você vai conseguir. Então, ao invés de parar e dizer, sou irmão do fulano, você sabe com quem você está falando, eu sou isso, eu sou aquilo e aquilo outro. Quando nós nos enchemos dessa arrogância que é tão característica das pessoas aí fora, nós temos que assumir uma outra postura pacificadora. Isso pertence ao Senhor, é de Deus. Eu quero promover a paz com você. Outra coisa importante: acolha sem julgar. Para promover a paz, você tem que acolher as pessoas sem passar um julgamento nessa pessoa. Romanos capítulo 14 é um texto que responde a algumas perguntas que às vezes eu recebo aqui. O crente pode beber ou o crente não pode beber? O crente pode fazer ou o crente não pode fazer? Eu acho que não. Isso não é coisa de crente. O crente não faz isso. Outro dia eu recebi um e-mail de uma irmã que achava que podia beber socialmente, e de repente foi a um grupo qualquer e o grupo baixou a censura e disse que você nem crente é e nem é membro da IBC, porque você bebe socialmente. E aí? Qual é o tratamento dessa contenda? Como é que você promove paz numa situação como essa? Em primeiro lugar, eu fico achando que as pessoas gostam que ficam na expectativa de que o pastor vai dar uma resposta. Qual é a resposta do pastor? Não pode beber de jeito algum. Bom, beba à vontade. O pastor só não vai dizer para você cair na gandaia até ficar bêbado. Mas eu já busquei crente bêbado na calçada. Você já? Eu já. Eu já vi pessoas na calçada, crentes em Cristo Jesus, que caíram, tropeçaram no alcoolismo profundo, mas que foram restaurados pelo poder da graça e da mão poderosa de Jesus. Então preste atenção, esse pastor aqui não vai lhe dar essa regra, porque é o seguinte: vício é vício. Seja a bebida que for. Domingo passado aqui, vocês riram, né? Foi domingo? Foi domingo, né? Retrasado, porque o Paulinho disse que lá no céu ia ter rio de Coca-Cola. Então, a cerveja, a pinga, a Coca-Cola, qualquer uma dessas bebidas, o café pode trazer vício, ou não? A pessoa pode ser tão viciada em café que ela não consegue fazer mais nada se não tiver café. Ela é tão viciada em coca que ela não faz mais nada se não tiver coca. E coca tem um nome feio. A pessoa pode ser tão viciada em cerveja que ela não consegue ficar alegre se não for na base da cerveja. Ela não consegue fazer nada se não for com a cerveja na mão, na barriga. O
que Paulo está dizendo aqui nesse texto, e ele diz em outros também, é que você deve acolher as pessoas onde elas estão e como elas estão. E o princípio bíblico é simples. Se o teu irmão, com quem você convive, se escandaliza com aquilo que você acha que tem a liberdade de fazer, em nome do amor, em nome da comunhão, você deve abrir mão. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, a primeira pergunta que me fizeram foi se era permitido um crente ir ao cinema. Porque essa igreja aqui no passado proibia crente de ir até ao cinema. A minha mulher só foi no cinema, porque ela pertencia a uma igreja bem tradicional, depois de casada comigo. E foi difícil convencê-la a ir ao cinema. Nós fomos assistir um filme do Pelé lá fora, no outro país, porque estava longe de todos os crentes que ela conhecia. Então eu disse para os irmãos naquela época: vocês estão querendo que eu diga se é proibido ir ao cinema ou não? Hoje é ridículo, ninguém faria essa pergunta. Mas a resposta é a seguinte: se eu sinto que tenho a liberdade de ir ao cinema, isso é para mim. Mas se isso escandaliza a comunidade, eu abro mão. Porque é o que Paulo diz: é lícito, mas não é conveniente. É lícito, mas não traz edificação. Eu abro mão. Como é que você pode querer ter a liberdade de tomar um copo de cerveja na esquina de um bar, no meio de um bocado de gente que está entregando a sua vida ao vício da bebida, para em sequência entrar no vício da maconha, no vício do crack, da cocaína e etc. Como é que você pode ser um promotor, um divulgador de algo que destrói a sociedade? Se você tem que fazer porque tem convicção de que faça, faça de forma a não causar escândalo a ninguém, e não faça disso um ponto que demonstra a sua liberdade, enchendo a sua casa, seu convívio, de cerveja, cachaça, Coca-Cola, ou seja o que for. Pense no outro, pense na edificação. E você que também talvez vive de forma abstêmia, não censure o outro, porque aí também é falta de amor, é legalismo, quando você quer impor sobre o outro aquilo que você mesmo está se dando por convicção pessoal. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Você deve promover a paz. Promover a paz significa aceitar o irmão como ele está e ajudá-lo a compreender qual é a motivação real, e não simplesmente a regrinha do pode e não pode, pode e não pode. Acolhe o outro sem julgar, é o que a Bíblia diz. Paz não combina com espírito crítico e intolerante. Paz não combina com espírito crítico e intolerante. Não foque nos erros do outro. Como eu disse, eu acabei de conversar com um homem ali, como conversaria com qualquer um no meio da rua, em qualquer lugar. A mim não importa se está cheirando isso ou cheirando aquilo. Eu quero abraçar aquele homem e falar que ele é importante diante de Deus. Não cabe o julgamento, não cabe a censura, porque eu quero promover a paz daquela criatura preciosa com o Senhor Jesus. Faça isso com o seu irmão. Não julgue a priori, promova a paz, entenda, compreenda. Quando um pai pega um filho em drogas, o que acontece? Ele não tem cabeça para lidar com aquilo, porque a primeira coisa que vem é a censura, a primeira coisa que vem é tentar dizer que aquilo é isso, é assado, é errado, é não sei o que, e etc. Ele jamais pergunta ou procura saber da criança, do menino, do adolescente, por que ele entrou naquilo. O que é que o levou a dar aquela tragada? Eu me lembro conversando com o João Batista lá no campo, quando ele estava sendo recuperado, um drogado inveterado. Eu chegava perto dele para dizer assim: João, se esse negócio é bom para você, deve ser bom para mim. Pô, vamos fumar junto esse negócio aqui. Ele olhava para mim: esse pastor está doido. Eu disse: não, eu estou tentando mostrar para você que isso lhe destrói, da mesma forma que me destruiria. E como eu lhe amo e quero o melhor para você, eu faria de tudo para que você de verdade deixasse isso. Pense nisso.
Mas eu quero dizer em nome de Jesus que eu seria capaz de trazer um baseado para o João na hora da sua fissura maior, se eu precisasse fazer isso, para trazer o meu irmão para perto e poder lhe dar um abraço e ele ter confiança em mim. Já disse para vários pais que um dia vieram escandalizar: encontrei meu filho, ele tá cheirando cocaína. Eu disse: pior do que a cocaína é o que o levou a ir atrás da cocaína. É talvez a sua ausência, papai. É talvez o fato de que você até agora não sabia onde ele estava e nunca se importou com absolutamente nada. Agora ele está sendo filho, amigo dos traficantes. O que eu faço, pastor? Primeiro, vai amar o seu filho e não ameaçá-lo. Em segundo lugar, mas meu filho está na mão dos traficantes. Eu disse: então vá você comprar cocaína para ele e traga para casa e deixa ele sentar aqui na sua frente. Diga: meu filho, se isso aí lhe faz bem, pois tome, mas eu vou lhe amar até o fim, e uma hora você vai desistir disso. Eu conheço um amado irmão aqui nessa igreja que fez isso, e o filho desabou no choro e abandonou a droga. É possível. Nós temos essas maquinações preto no branco na nossa cabeça e começamos a censurar as pessoas de forma que nós não somos capazes de entender o amor que abraça, que traz para perto, mas que não é conivente com o erro em nenhum momento, mas é capaz de amar, de aproximar, de trazer aquele irmão. A quarta coisa: um pacificador confia na boa intenção das pessoas. 1 Coríntios 13 é o texto, acho que está aí mais na frente. A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo espera. O que quer dizer isso? Amados, aqui no Brasil, qualquer pessoa é culpada até que ela se prove inocente. Nos Estados Unidos é diferente. O indivíduo é inocente até que seja provado que ele é culpado. No Brasil há uma inversão. A pessoa olha para você e diz: você é culpado, agora prove que você é inocente. Às vezes o pobre coitado não fez nada e ele tem que provar que é inocente. Na América é diferente. Você é inocente, alguém tem que provar que você é culpado primeiro. E nós temos essa mania que não promove a pacificação, é suspeitar das pessoas e não confiar na motivação e na boa intenção. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Acredite nas pessoas, acredite. Eu não estou dizendo para você confiar a ponto de entregar a sua vida e fazer exatamente tudo aquilo que a pessoa quer, se entregar de forma a ser um escravo do outro. Aliás, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço. Eu confio em Deus, mas eu acredito nas pessoas, mesmo que elas tenham errado no passado. Não chame o seu filho de bandido, não chame o seu filho de vagabundo, de preguiçoso, mas trate os atos de preguiça dele. Não chame o seu filho de mentiroso, mas trate a mentira dia a dia e acredite que ele é capaz de falar a verdade e viver a verdade. Assim tem que ser com o irmão, assim tem que ser com as pessoas ao seu redor. O amor tudo crê, tudo espera. Paulo diz que nós temos que nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. Portanto, confie na boa intenção para a promoção da paz, em nome de Jesus. O vínculo da paz exige confiança na motivação do outro. O amor tudo crê. A quinta coisa, o quinto passo é: celebre as diferenças. Celebre o fato de que a outra pessoa que convive com você é diferente. Paulo diz em 1 Coríntios 12: há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis.
e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. É assim no nosso corpo, a gente protege tudo aquilo que é delicado, os nossos olhos, delicados, frágeis, e nós protegemos mais do que protegemos a palma da nossa mão. As nossas partes íntimas são protegidas. O atleta protege mais do que protegeria a canela, mais do que protegeria o peito, o braço, a mão. Assim é no corpo de Cristo. Nós somos diferentes uns dos outros e por isso temos que celebrar as diferenças. As pessoas não têm que pensar como nós pensamos, não têm que reagir da forma que reagimos. Como é que eu vou promover a paz na minha casa se eu vivo querendo que a minha mulher seja como eu sou, ao invés de ver a beleza de quem ela é na característica totalmente diferente de mim? Se eu sou mais razão, ela é mais emoção. Ela sente as coisas de forma diferente do que eu sinto. Homens geralmente não entendem isso. Não são mais frágeis, são diferentes. Filhos diferem uns dos outros. Não trate um filho igual o outro, porque eles são diferentes. Não significa você dar R$1 para um, R$20 para outros, mas significa compreender que cada um tem uma característica pessoal. Você entra em guerra com as pessoas quando não as aceita como elas são, porque você tem um padrão e diz: eu só aceito desse jeito. Por isso que tem grupos que não aceitam pessoas no grupo pequeno, porque tem um perfil, tem que ser igual a gente, tem que parecer com a gente. E Deus vai mandando a multiforme graça dele através de pessoas diferentes. Promover a paz significa compreender os outros nas suas diferenças. A sexta coisa é falar a verdade em amor, sempre. Paulo diz isso em Efésios 4:15 a 26. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade. Somos membros uns dos outros. Fale a verdade, mas fale em amor. Nós temos um processo claro de disciplina na Bíblia. Se alguém lhe ofendeu, vai e trata com ele, mas faça em amor. Gálatas 6:1 e 2 fala sobre isso também. Você é espiritual, flagrou alguém em pecado, trata com brandura, com mansidão, e toma cuidado para você não cair no mesmo erro. Um pecado não pode ser tão diferente do outro assim. O outro errou, mas você também erra. Isso significa o quê? Que eu não tenho nada com a vida dele, por isso eu me mantenho à distância? Por isso eu me isolo? Por isso eu não trato? Isso é covardia e é falta de amor. Muito pelo contrário, vá até o irmão, qualquer que seja a sua condição, trate com ele em amor. Fale a verdade, homem, mulher, mas fale em amor. Não vem com essa de que eu sou sincero, eu sou assim mesmo, eu digo o que eu penso, eu sou autêntico. Autenticamente errado. Quando você fala e fere o outro, quando você não fala com espírito de brandura. Colossenses 4:6 diz que a nossa palavra deve ser temperada, deve trazer edificação para quem ouve, senão não vem de Deus, não promove a paz. Outro ponto importante para o pacificador é resolver o conflito o quanto antes. Gálatas 26:24, 26, 27. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que significa isso? O problema de hoje, trata hoje, por favor, em nome de Jesus, trata hoje. Não acumula não. Está cheio de gente aqui sofrendo emocionalmente, porque tem coisa acumulada de anos. Já contei aqui para vocês que de vez em quando aparece um irmão dizendo: pastor, preciso lhe falar uma coisa. Há uns 5 anos atrás o senhor me disse uma coisa lá que me magoou muito. Se agora quem está magoado sou eu. 5 anos para me dizer um negócio? 5 anos? Você me deixou errado todo esse tempo? Você quer meu bem mesmo? Porque se eu lhe fiz algo que lhe ofendeu, trate logo, trate no dia, trate hoje, não deixa passar.
Não deixe a sua casa ou na sua casa conflitos entre marido e mulher, pais e filhos perdurar por muito tempo. Senta à mesa, chama para conversar em amor. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você ficou com raiva, você ficou bravo, é verdade. Leve isso diante de Deus, mas não deixa passar. O dia ainda não acabou. Volta para casa para resolver. Quem sabe de casa para a igreja você arrumou tantos conflitos, tanta confusão. Na volta, resolve logo. Não deixa acumular a sujeira, não jogue para debaixo do tapete, porque ela acumula no seu coração, e você vai criando raiz de amargura, e se distanciando da pessoa pouco a pouco, até o ponto de você cortar ela do seu relacionamento. Mas aquele que é pacificador, procura resolver, procura dizer qual foi a ofensa em amor, abre o jogo, diz que se ofendeu, e aí dá a outra oportunidade de se arrepender. A oitava coisa do pacificador é orar diariamente por sabedoria e por paz. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Tem conflito que só se resolve com oração. A pessoa não entende, ela não percebeu, você falou, ela não entendeu, não aceitou. Aí o que você faz? Vai orar, entrega a Deus, diga: Senhor, cuida dele, cuida dela, e que meu coração esteja pronto a amar sempre. Mas coloca diante de Deus seu patrão, seu empregado, coloca diante de Deus seu pai, sua mãe, seu irmão, para você não ter que ir lá para o caixão, no cemitério, levar flores e chorar amargamente de arrependimento, porque não tratou disso enquanto a pessoa estava viva. A hora é essa. Ore diariamente, peça a Deus sabedoria, e que te encha de poder para você ser um pacificador. O nono passo é: agradeça e louve a Deus constantemente. Atitude de adoração. Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Sede agradecidos. Ali diz: habite ricamente a palavra de Cristo em vós, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente no Senhor, louvem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Deem graças todo o tempo. Graças a Deus pela vida da minha esposa, pela vida das minhas filhas, pela vida dos meus irmãos. Dê graças a Deus pela vida do seu marido, da sua mulher. Dê graças a Deus pela vida do seu patrão, do seu empregado, do seu funcionário, do seu amigo, do seu irmão. Dê graças a Deus. E procure olhar para essas pessoas como Deus olha. Tem lutas, tem defeitos, tem pecados, mas são pessoas amadas por Deus. E quanto depender, ou quanto a depender de vós, tende paz e promovam a paz com essas pessoas. O pacificador tem como marca a paz de Cristo no coração. Faça o melhor e a sua parte em nome do Senhor, não importando quem levará o crédito. Que eles sejam um, Jesus orou. E o 10º ponto: siga e seja um exemplo de paz. Shalom. Jesus, em todo lugar que ele entrava, o cumprimento era esse: Shalom. Os crentes falam isso, não é? A paz do Senhor. Você fala a paz do Senhor e quer matar o outro. Fala a paz do Senhor e fala mal do outro. Fala a paz do Senhor e está intrigado com o outro. Não. Jesus podia entrar em qualquer lugar, em qualquer ambiente e desejar a paz. Paz. Shalom. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Paz entre nós, porque nós temos paz com Deus. Paz eu desejo para esta casa. Paz eu desejo para esta comunidade. Paz eu desejo para este grupo. Paz eu desejo para os meus filhos, para minha esposa, o esposo. Paz para esta nação. Paz para este condomínio. Paz, eu quero promover a paz no estacionamento. Paz no trânsito. Paz, paz, que vai mudar o perfil dessa nação que está em guerra. Paz de Jesus.
segue o exemplo da justiça, da fé, do amor e da paz com os que de coração puro invocam o Senhor, disse Paulo em 2 Timóteo 2:22. Persegue a paz, Hebreus 12:14. Segue a paz com todos. Sabe o que esse texto quer dizer? Perseguir a paz é como um cão farejador, um cachorro que fareja, que sai atrás, buscando a paz todo o tempo. Eu quero pedir ao Senhor Jesus que habita em mim, que habita em você. A paz não vem de nenhum canto, ela já está em nós. O Espírito de paz já habita aqui em mim. O que eu não quero é negligenciá-lo, é passar por cima dele, é assumir o controle da situação. Então peça isso a Deus: Senhor, transforma-me segundo o teu Espírito que está em mim, e faz de mim um bem-aventurado, uma bem-aventurada promotora da paz, porque aí sim seremos chamados filhos de Deus. Enfim, persiga a paz, abandone a argumentação tola, torne-se um aprendiz da palavra, e aprendiz em relação até à vida e à experiência de outras pessoas. O diabo é responsável pela quebra do processo da paz na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Ele é o único que lucra com isso. Ele usa o conflito para obter vantagens sobre a igreja de Jesus e desmoralizar o evangelho de Jesus nessa nação. Mas há de se levantar um povo remanescente, amantes do Senhor, que se deixarão tomar e dominar pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito da paz, do príncipe da paz. O pacificador é feliz, porque ele é filho de Deus, porque ele usufrui da paz com Deus, e porque ele é um agente da paz de Deus, diante dos conflitos, das provocações, das injúrias, dos prejuízos e das tentativas humanas e demoníacas de promover inimizade e separação. Amados, não pode haver paz entre vocês e as pessoas ao seu redor se você não tiver, em primeiro lugar, paz com Deus, e também rendido para experimentar e passar adiante a paz de Deus. Curva sua cabeça aí no momento. Faça como o salmista diz: examina, Senhor, o meu coração, sonda-me e veja se há em mim alguma área de conflito, algum ringue, algum campo de batalha, algum nome, alguma pessoa, alguma situação de guerra que eu fiz parte nos últimos dias, meses, anos. Talvez lhe venha à mente hoje à noite pessoas específicas com as quais você tem que se reconciliar, você tem que ir lá, você tem que voltar lá e assumir um 1% da sua culpa e dizer: eu quero promover a paz entre nós, em nome de Jesus, me perdoa. Pessoas que você já riscou da lista e que precisam voltar, porque Deus as quer por perto. Diga: Senhor, sonda meu coração, e o Espírito de Deus vai mostrar para você hoje à noite. Diga: Senhor, eu quero ser um pacificador, uma pacificadora. Quero ser feliz, eu não quero ser infeliz, carregando o jugo, o peso de ter que lidar com as ofensas, com as injúrias, com os prejuízos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Experimenta isso, o milagre da transformação do seu caráter, de um brigador, criador de contenda e de casos, para um pacificador. Faz isso, igreja. Esta semana será uma semana de vitória no teu caminho. E hoje à noite, enquanto o povo de Deus ora e pede a Deus esse exame, toma esse propósito no coração de ser um pacificador, um reconciliador. Talvez haja pessoas aqui hoje à noite que precisam de reconciliação primeiro com Deus, aceitando Jesus
o príncipe da paz. Glórias ao nome do Senhor, amém. Amém pela sua vida. Tem mais alguém hoje à noite? Levanta a sua mão, fica de pé, diga: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Quero ter paz com Deus e a paz de Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus, dá um abraço nele. Louvado seja Deus ali, amém. Lá na tendinha tem alguém? Paz com Deus, primeiro, para usufruir da paz de Deus. Há mais alguém hoje à noite para dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus, quero ser dele, absolutamente dele. Deus te abençoe. Dá um abraço, dá um abraço. Enquanto nós vamos cantar ao Senhor, quero pedir que os irmãos conduzam depois essas pessoas ao nosso espaço ali, conexão, e as introduza para que elas sejam inseridas num PG, num grupo pequeno. Façam os passos, conheçam o conhecer, para dar os primeiros passos em Cristo Jesus. Amados, estão preparados? As provocações do inimigo podem começar daqui a pouco. Eu quero ser um pacificador, amém? Quantos querem ser pacificadores nessa semana? Glória a Deus, vamos ficar em pé e vamos celebrar esse Deus maravilhoso.